Graça e paz, meus irmãos e amigos. Louvado seja Deus por mais esta manhã. Vamos separar esses minutos para aquietar o nosso coração e ouvir a palavra do Senhor. Hoje é dia 3 de abril de 2026 e estamos começando o nosso café com palavras Rema. Esse projeto que tem como objetivo dar oportunidade a mais pessoas de ter o contato diário com o devocional, com a palavra de Deus. E eu até sugiro e oriento para que antes da leitura ou do escutado devocional, que você possa fazer a leitura da palavra, da Bíblia. E hoje, no nosso tema, que é Deus também fala no silêncio. E o texto bíblico que nós estamos utilizando é o primeiro livro de Reis, capítulos 16 a 19. E antes de seguirmos para a mensagem de hoje, vamos colocar este tempo nas mãos de Deus com nossa oração de abertura. Essa oração que tem como finalidade nos fortalecer para esse momento, para que tudo aquilo que seja contrário à palavra de Deus caia sobre terra e que possamos ter realmente nosso coração livre, disponível e disposto a escutar. Pai amado, grandioso, bondoso, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Pai, nesse momento, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Peço ao Senhor direcionamento para que possamos, sim, transmitir a todos os nossos irmãos e amigos a direção que o Senhor está nos colocando. Que nesse momento e nessa hora possamos, sim, Pai, colocar todos os detalhes, tudo aquilo que é necessário para que possamos ter uma clareza e, consequentemente, termos a direção do dia de hoje. E que essa direção, ela sim, Pai, reflita todas as nossas ações e todas as nossas atitudes. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E exatamente como eu coloquei para vocês, eu oriento e sugiro que, assim que acordar ou logo ao amanhecer, procurem fazer a leitura da Bíblia. E como eu comentei, o livro que nós estamos utilizando é o primeiro livro de Reis, os capítulos 16 a 19. Tem um aplicativo que é de fácil acesso, que se chama YouVersion. Ele é um aplicativo que você consegue sim escutar a Bíblia em várias versões. E para mim isso tem me ajudado muito na questão de fazer a leitura da Bíblia física, mas acompanhar também com esse áudio. Sugiro e recomendo àqueles que de repente queiram escutar a Bíblia toda manhã. Bom, como já fizemos a nossa oração de abertura, e como eu comentei, é sempre importante fazer essa oração de abertura para que Deus possa nos capacitar, primeiramente agradecermos a Ele, né? Agradecer por essa manhã, pelo fôlego de vida, e que possamos nos colocar diante dele todos os dias da nossa vida, para receber a direção. E como tenho colocado também, que essa direção seja transformada em atitudes e ações da nossa parte. Bom, vamos lá. Então, nossa abertura para falar do tema Deus também fala no silêncio. Pessoal, o texto de hoje vai nos mostrar que Deus age em momentos grandes, mas também fala em momentos silenciosos. A palavra vai nos lembrar que nem sempre a resposta vem no barulho. Muitas vezes ela vem quando o coração para para ouvir. E se para ouvir, até colocando aqui como um musical, para que possamos ter o silêncio da palavra. Mas o silêncio da palavra, e é isso que eu tenho colocado, é importante que nossos ouvidos, que nossa mente, nossos olhos, todos eles estejam abertos para escutar o direcionamento do Pai. Vamos agora para o primeiro bloco do nosso devocional, Palavras Rema.
nosso apóstolo Edmilson Oliveira. E hoje, no primeiro bloco, vamos lá, primeiro bloco da leitura do texto original. Vamos falar o seguinte: os capítulos 16 a 19 de 1 Reis apresentam um cenário espiritual sombrio. A idolatria cresce sob o reinado de Acabe e Jezabel, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. O culto a Baal se espalha e o povo se afasta do Deus verdadeiro. É nesse contexto que Elias surge como autoridade profética, declarando uma seca sobre a terra, um ato que desafia diretamente os falsos deuses e os seguidores. Bom, como vimos, o devocional começa descrevendo um tempo de trevas espirituais em Israel, com a idolatria crescente sob a ordem do rei Acabe e Jezabel. Posso trazer como uma explicação simples. Aqui o texto mostra um tempo muito difícil. A idolatria crescia e o povo se afastava de Deus. Mas o profeta Elias se levanta com coragem para falar em nome do Senhor. Isso nos ensina que mesmo quando tudo ao redor parece errado, Deus continua levantando quem permanece fiel. E aqui o texto, pessoal, já nos confronta. Porque fazer o que é certo nem sempre será fácil. Muitas vezes será preciso continuar firme, mesmo quando tudo ao redor estiver confuso. Repetindo, muitas vezes será preciso continuar firme, mesmo quando tudo ao redor estiver confuso. E o que isso pode trazer de confronto para as nossas atitudes? Uma atitude errada nesse sentido, na minha visão, seria o quê? Começar ouvindo a Deus, mas depois abrir espaço para uma voz que desvia do que ele já falou. E, em contrapartida, o que eu considero uma atitude certa, uma atitude correta, permanecer fiel à direção de Deus, mesmo depois de uma vitória ou de uma experiência forte. Isso, para mim, é o que é uma atitude certa. Eu busco trazer, nesse quadro de confrontos, a cada bloco que nós fazemos a leitura, trazer algum exemplo, que eu chamo de exemplo cotidiano, que nos mostra o que facilita a nossa fixação e a nossa reflexão. É como alguém que recebe uma direção muito clara de Deus, mas depois relaxa e começa a dar ouvido ao que parece mais fácil, mais bonito ou mais confortável. Pessoal, para mim, a atitude certa seríamos dizer o seguinte: Senhor, me ajuda a permanecer firme, mesmo quando for mais fácil me calar. Por quê? Eu entendo que a atitude certa seria dizer dessa forma. Porque nós possamos, sim, entrar numa linha de confrontar as nossas atitudes. Como? Quando o ambiente ao nosso redor está confuso, nós continuamos fiel a Deus ou nós vamos ceder ou cedendo aos poucos? Quando o ambiente ao nosso redor está confuso, nós continuamos fiel a Deus ou vamos cedendo aos poucos? Guardando essa primeira verdade no nosso coração, importante refletir sobre o mesmo, vamos seguir. Agora o texto mostra um dos momentos mais marcantes na vida do profeta Elias. Elias, apenas para fazer um pequeno contexto, foi um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Ele atuou no reino do norte de Israel, na época que Israel foi separada entre o reino do norte e o reino do sul. Isso aconteceu aproximadamente 900 anos antes de Cristo, durante o reinado exatamente do rei Acabe e Jezabel. Ele foi conhecido como profeta do fogo. Ele confrontou a idolatria do deus Baal, realizou milagres, a ação do azeite e a ressurreição de arrebatada ao céu por um redemoinho de fogo. Glória a Deus!
Então vamos para o bloco 2. Esse bloco 2 vai nos trazer a seguinte leitura. No capítulo 18, ocorre um dos episódios mais marcantes das Escrituras. O profeta Elias desafia 450 profetas de Baal, no Monte Carmelo. Ele clama ao Senhor. Deus responde com fogo, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor. O povo se prostra, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 39. A vitória espiritual é imensa. O profeta sozinho enfrentou uma multidão e viu a glória de Deus manifestar-se de forma incontestável. Nós vimos aqui no capítulo 18 do primeiro Reis, Elias enfrentou os profetas de Baal, de Carmelo. Ora a Deus, Deus responde. É um momento alto, público, marcante, daqueles que ninguém esquece. A glória de Deus se manifesta de forma incontestável, pessoal. E o que possamos trazer exatamente nessa leitura? Aqui, quando vemos que Elias, no Monte Carmelo, um momento muito forte, Deus respondeu com fogo, o povo reconhece quem é o verdadeiro Senhor. E a glória de Deus se manifesta de forma clara. É um momento de vitória espiritual muito grande, muito grande. E aqui a palavra nos lembra de algo importante. Uma grande vitória não substitui a necessidade de continuarmos dependendo de Deus todos. Dentro dessa análise, dentro dessa ótica, como podemos confrontar os nossos pensamentos? Um pensamento errado seria achar que depois de uma grande experiência com Deus, nunca mais haverá fraqueza. Um pensamento certo seria entender que vitórias espirituais não nos tornam imunes ao cansaço. Continuaremos precisando de Deus. Isso posto, para fixar o que eu trago como exemplo. É como alguém que vive um momento muito forte com Deus e imagina que dali para frente não vai mais enfrentar medo, tristeza ou desgaste. Pessoal, se nós temos esse exemplo, poderia dizer para vocês o seguinte: o que nós deveríamos pensar? Senhor, obrigado pelas vitórias, mas eu continuo precisando da tua graça todos os dias. Porque afirmando isso, pensando dessa forma, nós podemos sim confrontar ou fazer uma pergunta para que possamos refletir. Nós temos entendido que precisamos de Deus todos os dias ou achamos que experiências passadas já sustentam tudo sozinhos? Todos nós já passamos momentos fortes com Deus. Todos nós já tivemos algumas provações na nossa vida. Algumas pessoas entendem que aquele momento foi o suficiente. Dali para frente não precisaríamos mais caminhar. Eu falo que hoje, diferente de anos atrás, eu conheci o Deus do falar. Hoje eu conheço o Deus do caminhar. Que todos nós possamos entender que até aqui vimos a força da manifestação do Pai. Agora o texto vai nos levar para um momento bem diferente e muito humano na vida do profeta Elias. Então vamos para a leitura do bloco 3. O bloco 3 fala o seguinte: porém, no capítulo 19, Elias foge ao ouvir as ameaças de Jezabel. O mesmo homem que enfrentou uma nação inteira se sentiu exausto, deprimido e desejou morrer. Isso nos mostra como até servos fiéis podem enfrentar momentos de profundo desânimo após grandes batalhas espirituais. Deus, em sua ternura, não repreende Elias com dureza,
ele envia alimento, descanso, e no Monte Horebe manifesta-se de forma inesperada. Não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. É nesse momento de quietude que Elias é restaurado e recebe nova direção. Amém. Aqui o texto mostra essa virada importante. Importante. Quando eu falo importante, é que Elias enfrentou uma multidão, porém, agora está cansado, com medo, sem força. Isso nos ensina que até servos fiéis podem passar por dias de desânimo. Mas Deus não tratou ele de surpresa, Deus cuidou, alimentou, deu descanso e falou com ele no silêncio. E aqui a palavra toca exatamente nesse ponto muito humano. Por quê? Quando o coração, ou melhor, quando o cansaço chega, a forma como reagimos mostra muito do que está acontecendo dentro de nós. Por exemplo, uma reação errada para uma situação semelhante a essa aqui que Elias estava passando seria achar que por estar cansado ou abatido, Deus se afastou ou desistiu de nós. Trazendo uma reação que, na minha visão, seria uma reação certa, é quando permitimos que Deus trate o nosso coração, traga descanso, fale conosco mesmo em tempos de fraqueza. Porque, pessoal, todos nós já passamos, já vivemos ou já tivemos informação sobre esse exemplo que eu estou colocando aqui. É como alguém que depois de dias intensos se sente vazio, cansado e sem ânimo. E conclui que falhou com Deus, quando na verdade precisa parar e ser cuidado por Ele. Isso é forte, isso é importante termos esse exemplo para podermos refletir de qual seria a nossa reação, ou que a reação certa diria. Diria assim: Senhor, eu não quero fugir da tua presença, eu quero parar e te ouvir também no silêncio. Porque, pessoal, se nós fazemos essa análise, se nós falamos dessa forma, isso faz com que a nossa pergunta de confronto, que é quando ficamos cansados ou abatidos, nós nos fechamos e nos afastamos ou deixamos Deus nos tratar e falar conosco? Quantas vezes na sua vida, em momentos difíceis, de lutas e cansaço, você preferiu ficar sozinho? Só que esse sozinho, se for aquele sozinho, mas com o pai ao lado, é diferente. Mas algumas vezes é o sozinho de não querer escutar a voz do pai nesse silêncio. E o que é que eu posso trazer como uma opinião, como uma análise? Porque exatamente dentro dessa linha, quando ficamos cansados ou abatidos, temos que, na verdade, procurar, sim, aproximar do Pai. Porque é Ele que vai nos tratar, é Ele que vai nos dar força para seguirmos em frente. Desafios nós temos todos os dias, pessoal. Mas quando nós temos o Pai ao nosso lado, a vitória é certa. E agora chegamos ao último bloco. Aqui o devocional vai nos mostrar que Deus faz depois de restaurar ele. E esse ponto também foi muito, muito legal, muito importante, porque olha só, o bloco 4 começa assim: Deus não apenas fortalece Elias, mas o reposiciona. A voz suave não é sinal de fraqueza, mas de intimidade. Quando tudo parece barulhento, Deus nos chama para a quietude, onde sua presença nos renova e nos dá clareza para continuar. Ele mostra a Elias que ainda há propósito, que ainda há um remanescente fiel, que a história não termina no desânimo. Assim também acontece conosco. Nos sentimos sozinhos, cansados, Deus nos convida a parar, ouvir, confiar novamente.
No silêncio, ele restaura, cura feridas e reacende a chama do propósito. Fechamento hoje, pessoal, traz essa aplicação para nós. Quando tudo parece barulhento por fora, cansado por dentro, Deus nos chama para aquietar a alma. É no silêncio que Ele nos restaura, nos cura, nos reposiciona e reacende o nosso propósito. Isso posto, isso dito, eu falo para vocês o seguinte: nesse fechamento do nosso devocional de hoje, a mensagem fala o seguinte: Deus não só consola Elias, também levanta de novo. E a voz suave não era fraqueza, era cuidado, direção e recomeço. O texto termina lembrando que quando tudo parece barulhento, Deus nos chama para a quietude. Sua presença renova, traz clareza. E aqui o texto ajusta a nossa forma de pensar. Sim, porque Deus não trabalha só no barulho. Muitas vezes, Ele trabalha no silêncio. Quando? Dando direção. Por exemplo, qual seria o pensamento errado? Pensar que o silêncio de Deus é ausência ou abandono. Qual seria o pensamento certo, sabe? Entender que muitas vezes Deus trabalha em silêncio para renovar, curar e direcionar. O que podemos trazer como exemplo para fixar é como quando a pessoa ora esperando uma resposta imediata e forte, mas o que Deus oferece primeiro é paz, descanso e clareza aos poucos. O pensamento certo diria o quê? Senhor, mesmo no silêncio, eu quero confiar que o Senhor continua falando, dando de minha família. O que eu posso me confrontar, quando tudo parece silencioso, nós achamos que Deus nos esqueceu ou continuamos crendo que Ele está trabalhando por nós? É refletir, pessoal. É refletir, é analisar. E depois desses 4 blocos, a mensagem de hoje, para mim, ficou muito claro. Deus age no fogo, mas também age no silêncio. Que possamos, exatamente com base nesse devocional do dia de hoje, dia 3 de abril de 2026, refletir sobre um ponto, ou alguns pontos que eu vou trazer aqui como fechamento do nosso devocional. O primeiro, que eu entendo seja a mensagem central nesse dia 3. Hoje a palavra nos lembrou que Deus não fala só nos momentos grandes e difíceis. Ele também fala na quietude. Por quê? Se ele fala também na quietude, Elias viu o fogo cair do céu, que é um momento grande e visível, mas também precisou aprender e ouvir o Senhor no sussurro suave. Porque isso nos ensina que nem sempre o maior mover de Deus vem no barulho. Às vezes ele vem no cuidado, no descanso, na paz e na direção que nasce em silêncio. Que hoje o nosso coração não corra só atrás daquilo que impressiona. Isso, não só corra atrás daquilo que impressiona. É preciso, meu pessoal, é importante colocar que quando Deus está conosco, devemos aprender também a parar, ouvir e confiar. Que hoje o nosso coração não corra só atrás daquilo que impressiona, pessoal. Isso é importante colocar, isso é importante refletir. Por quê? Trazendo agora como resumo final, e eu gosto dessa parte, desse quadro do resumo final, porque ele nos dá, agora no desfecho do nosso devocional, um resumo daquilo que nós vimos nos 4 blocos. No primeiro bloco, nós vimos que Deus continua levantando servos fiéis, mesmo em tempo de escuridão espiritual. Já no bloco 2, vimos que Deus manifesta com poder, mas isso não elimina a nossa necessidade diária da graça dele. Olha o bloco 3. Bloco 3, vimos que até servos fiéis
podem passar por desânimo e Deus cuida deles. Para concluir no bloco 4, vimos que Deus também fala no silêncio, restaurando, renovando e dando nova direção. Se você está passando por uma fase de silêncio, saiba que Deus está trabalhando. Tenha fé. Continue, sim, essa caminhada ao lado do Pai. Não desista. Deus está conosco. E se Deus está conosco, o que eu poderia trazer como aplicação prática final? Porque uma das coisas que eu também tenho aprendido, pessoal, que a leitura da palavra é ideal, que ler o devocional é essencial, mas que tudo isso só será efetivado se nós aplicarmos, se nós tomarmos a decisão de fazer. Porque o entender não transforma, o que transforma é fazer. E se precisamos fazer, vamos praticar. E o que eu traria como uma prática? Permaneça fiel, mesmo quando o ambiente ao redor estiver confuso. Sim, não viva só de experiências passadas. Continue dependendo de Deus todos os dias. Quando estiver cansado, deixe Deus cuidar do seu coração, porque é necessário aprender a valorizar a quietude, onde a presença do Senhor renova e traz clareza. Para o dia de hoje, eu trago para vocês o seguinte: hoje, em vez de correr atrás de respostas no barulho, para alguns minutos, pare alguns minutos, peça para Deus falar ao seu coração no silêncio. Repetindo, hoje, em vez de correr atrás de respostas no barulho, pare alguns minutos e peça para Deus falar ao seu coração no silêncio. É isso, pessoal. Como oração de encerramento, agradecendo sim ao Pai por esse momento que ele esteve aqui conosco, que ele está no meio de nós. É importante ter essa ciência, quando estivermos reunidos em 2 ou mais, Deus está presente. Então, eu realmente agradeço ao Pai por esse momento. Aqueles que puderem, fechar os olhos para agradecer esse momento de qualidade. Pai, obrigado por mais uma manhã. Obrigado por o Senhor estar nos ajudando a entender que mesmo no silêncio está cuidando de nós. Que todo aquele tipo de cansaço, de desânimo, de frustração, de impaciência, isso vai ser tratado a partir do momento que temos confiança 100% do que o Senhor está agindo. O Senhor mesmo falou, nessa vida terás aflições, mas tenha bom ânimo, que a morte eu venci. E se o Pai venceu a morte, nós vamos vencer todas as lutas e desafios, porque Ele está conosco. Que possamos, sim, no dia de hoje, ser grato a tudo aquilo que nós temos, aquilo tudo que recebemos. Mas sabemos que o que temos para receber é muito maior daquilo até que imaginamos. Que tudo que vem do Pai é maravilhoso e grandioso. E que possamos, sim, mais uma vez agradecer ao Pai por esse momento. Pai, por isso mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Então, eu sempre falo para vocês, toda manhã, peça perdão ao Pai por tudo aquilo que você não tem conseguido fazer. Peça perdão ao Pai por tudo aquilo que você fez de errado. Mas seja grato ao Pai pela oportunidade diária que Ele nos dá de renovar o nosso coração, acalmar a nossa alma, trazer clareza para aquilo que está confuso, principalmente, e acender em nós a chama do propósito que Ele tem para todos nós que estamos aqui. E nesse dia a gente saiba parar, ouvir, confiar novamente no Pai. Fiquem com Deus, tenham uma sexta-feira abençoada e amanhã, sábado, 4 de abril, estaremos ao vivo e online. E vai me dar o prazer de estar junto comigo aqui amanhã às 5h21. Espero vocês. Shalom.